Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Pessoal, e a gente continua trazendo novas experiências de intercâmbio aqui para vocês. A conversa de hoje é sobre mais uma opção de destino entre as mais de 160 universidades estrangeiras conveniadas com a UDESC. Nosso convidado fala diretamente da cidade de Vigo, na Galícia. É uma região no norte da Espanha que fala também um idioma parente do português, o galego. E encontrou lá uma universidade muito bacana para quem quer ser de verdade um profissional do mundo. Bora conhecer? Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. A gente vai conversar hoje com alguém que está falando diretamente da Espanha, lá da região autônoma da Galícia, ali ao norte de Portugal. O João Carlos Rodrigues, ele é estudante de curso de educação à distância da UDESC, EAD. É legal ele estar por aqui para a gente mostrar que aluno EAD também pode fazer intercâmbio aqui pela UDESC, né? Tem gente que tem essa dúvida, mas eu sou aluno do curso presencial. Não, aluno do curso EAD também pode, inclusive com bolsa, né? Que é o caso do João. Ele foi selecionado para uma bolsa do Programa de Mobilidade Estudantil, o PROME, da UDESC, e ele foi para a cidade de Vigo, na Espanha, na Galícia, ali quase na fronteira com Portugal. João, seja muito bem-vindo, então, ao podcast Intercâmbio. Queria agradecer a oportunidade, né? É um grande prazer estar participando aqui do podcast. Um enorme prazer também estar tendo essa oportunidade que a UDESC me ofereceu de estar fazendo esse intercâmbio aqui na Universidade de Vigo. E vai ser um prazer falar aí com todos os ouvintes, com todo mundo aí que tem interesse, contar um pouquinho da nossa história por aqui. Ô, João, a gente começa normalmente perguntando sobre a decisão de fazer intercâmbio. Então, no teu caso, como é que foi? Você tinha a intenção de fazer há algum tempo? Descobriu isso durante o curso? Como é que você decidiu ir para a Espanha? Era uma ideia, um sonho antigo que eu tinha, e que em função até das caminhadas aí na vida, de trabalho, de família e tudo mais, eu não tinha tido uma oportunidade de concretizar. É até interessante, porque outras duas vezes, em outras situações aí, eu quase cheguei a conseguir vir uma vez para a própria Espanha e uma outra vez para Portugal, mas acabou não dando certo. E aí, quando abriu a oportunidade do edital do PROME, e conversando lá também com a diretora do SEAD, conversando com professores e tal, eu falei, pô, eu acho que agora é a chance, né? É a oportunidade que eu tenho. E aí eu tinha essa mesma dúvida que você falou agora no início. Eu imaginava que quem estava nos cursos de educação à distância teria mais dificuldade, ou talvez até não tivesse essa oportunidade de intercâmbio. E ao contrário, o pessoal me incentivou muito, eu participei, fiz lá todos os documentos, preparei todo o plano e pesquisei que universidade daria certo, né? Gostei muito aqui da proposta da Universidade de Vigo, e aí deu certo. Fui selecionado, consegui ter uma boa posição lá no edital e estou realizando, na verdade, então, um sonho antigo. Legal, vou só explicar algumas siglazinhas que a gente começou a citar aqui para quem às vezes não sabe, não está acostumado. O SEAD, que o João citou, é o Centro de Educação à Distância, uma das unidades da UDESC, que é especializada em cursos de educação à distância, como é o curso dele, que é o Bacharelado em Ciência e Tecnologia. A gente falou muito aqui do PROME também. O PROME é um programa da UDESC que chama-se Programa de Mobilidade Estudantil. Ele funciona assim, todo semestre é publicado um edital oferecendo bolsas de intercâmbio. Tem uma distribuição aí por centros da UDESC. Então, os estudantes se inscrevem, né, os interessados em intercâmbio se inscrevem, é feito ali um processo seletivo por notas, tem alguns critérios ali, e os selecionados recebem a bolsa. Essa bolsa, ela é uma oportunidade assim muito interessante, assim, que não é qualquer universidade que dá, sabe? Ela paga as passagens aéreas de ida e volta, paga um seguro-saúde durante o período de intercâmbio no exterior e paga também uma ajuda mensal, que no caso do João é em torno de 600, 700 euros, por aí, R$ 3.400 mais ou menos, por mês, né, que é pago durante os 6 meses que ele fica lá. E o João, ele terminou o semestre agora e ele continua na Espanha porque ele está tentando renovar o intercâmbio. Ele não pode
continuar pela bolsa do PROME, né, que a bolsa é só um semestre, mas ele pode fazer mais um semestre lá e inclusive sem pagar lá na universidade onde ele está, né, também por outro convênio da UDESC, que é a Mobilidade Livre. Então, assim, a UDESC é uma universidade que tem bastante oportunidade de intercâmbio aqui para os seus alunos e o João está aproveitando. João, explica um pouquinho melhor para a gente por que exatamente a Espanha, o que pesou na tua decisão de ir aí para a Universidade de Vigo e para a Espanha? Tem duas questões aí que foram primordiais, né? A primeira é que eu tenho na minha família uma ascendência de espanhóis. Então, meus avós paternos vieram da Espanha, inclusive dessa região próxima que é divisa com Vigo, de uma pequena vila que chama Baiona. E eu sempre tive muita curiosidade de conhecer aqui essa região, enfim, com a minha avó, principalmente, eu conversava muito sobre a questão da Espanha. Ela falava português e tudo, mas ela tentava ensinar um pouquinho de espanhol para gente. Então, é uma coisa que já estava na minha cabeça desde criança, né? E a outra questão, mas eu fiquei na dúvida, eu confesso que eu fiquei na dúvida, porque, por outro lado, eu também queria trabalhar um pouquinho mais do lado da língua inglesa, tal. Cheguei a verificar alguma coisa na Inglaterra, mas aí, quando eu olhei as propostas das universidades, né, e somada essa questão de ter os antecedentes, ou os ancestrais aí espanhóis, eu acabei optando por essa região. A Galícia, ela tem uma característica muito interessante, porque aqui eles falam o galego, que tem uma raiz muito próxima do português. Inclusive, eles dizem que na verdade, o português surgiu do galego, né? Então, quando eu fui vendo todas essas questões e a qualidade aqui na Universidade de Vigo, eu acabei optando vir para cá e tem sido, além da experiência acadêmica, também uma experiência pessoal muito interessante por todo esse histórico. Já que você tocou no idioma, isso é uma coisa interessante, né? Porque Vigo fica ali bem pertinho da fronteira com Portugal, né? Tem a língua local, que é o galego, e tem o espanhol, a língua oficial do país, né? Da Espanha, castelhano, e as universidades europeias, especialmente essas que recebem muitos intercambistas, costumam oferecer também disciplinas em inglês. Em que língua que você está fazendo as disciplinas aí, João? Eu estou fazendo 3 disciplinas, né? Terminei 3 disciplinas agora do semestre, e a maior parte das aulas eram feitas em galego. É interessante, aqui Vigo, eles têm ainda essa tradição muito forte, né, do galego. As provas, inclusive, a gente fazia em galego e tudo mais, mas apesar de ser em galego, parte das discussões eram em espanhol, era no castelhano, né? Então, a maioria dos alunos e dos professores também, eles falam as duas línguas, e até é interessante, porque eles migram do galego para o castelhano, do castelhano para o galego, na mesma frase. Então, você está falando uma parte em galego, depois fala uma parte em castelhano, é uma coisa bem natural aqui, mas a língua oficial era o galego, né? Tive a oportunidade de algumas disciplinas também em inglês, mas eu preferi aí fazer em galego e em espanhol para poder mesmo me aprofundar um pouquinho mais aí na questão da língua. Dá para assistir aula legal, assim, pessoal falando em galego? Então, sabe que eu tinha essa impressão também, que ia ser até mais fácil o galego do que o castelhano, né? Mas, na verdade, acaba sendo um pouco mais difícil, porque a pronúncia é um pouco diferente, eles não entendem nada em português. Se a gente fala alguma coisa em português, eles ficam bem na dúvida sobre o que nós estamos falando. A escrita, de fato, favorece muito, é muito próxima. Mas a parte da comunicação verbal, eu achei mais difícil do que a comunicação verbal em castelhano. Você tem também algum conhecimento de espanhol, então tem ajudado também, é isso? Eu acho que agora eu tô já com o galego muito bom. É até engraçado que a minha filha disse que eu tô tendo dificuldade agora de falar em português, né? Então muitas vezes eu começo a falar com sotaque mais do galego. E o espanhol eu consegui aprofundar bem também. Eu tinha uma base aí da família, mas eu acho que eu tive visitando outras cidades e tudo mais, né? Aqui na Espanha é interessante porque quase toda a região tem uma língua própria. Mas daí todos falam o castelhano. Então, quando eu fui para Madrid ou para Barcelona e tal, eu me virei bem com o espanhol, né, com o castelhano, e acho que eu estou conseguindo me comunicar bem. Então, a recomendação para quem quiser aí fazer como você, fazer intercâmbio em Vigo ou aí na Galícia, é o espanhol mesmo, assim, vai com alguma base do espanhol, é isso? Eu acho que é o espanhol. Tem que ter um pouco de base do espanhol, né, do castelhano. Dá para se virar, eu acho que se a pessoa não tiver, rapidamente eu acho que se esforçar um pouquinho ela consegue. A universidade oferece, inclusive, desde o início, para quem quer ter um curso de espanhol, de castelhano, para quem quer fazer uma adaptação. Mas se puder vir já com uma base do espanhol, é bem mais fácil. Como é que foi o início aí do teu intercâmbio? Você chegando aí para morar para a Espanha? Bom, a primeira questão aí que é interessante é o clima, né? Eu cheguei aqui em fevereiro, estava muito frio. Aqui é uma região que chove muito e, embora não chegue a nevar,
mas ela fica por muito tempo com a temperatura baixa. Então, até final de abril, início de maio, ainda estava bastante frio. Então, isso foi uma dificuldade aí quando eu cheguei, um pouquinho de adaptação, porque a gente não está tão acostumado pelo clima tropical do Brasil, principalmente por causa da chuva, porque não chove tanto para nós quando está frio, né? Outra questão também, assim, eles são muito acolhedores, o povo espanhol é um povo muito simpático, é um povo extremamente gentil aí nos contatos. Agora, uma outra questão que foi um pouco complicado foi conseguir local para morar, porque aqui na Espanha eles estão sofrendo com a questão do overturismo. Muitas pessoas preferem alugar apartamentos para turistas, né? Então, eu tive bastante dificuldade no início para conseguir um local. Isso daí talvez tenha sido a maior dificuldade. O pessoal da universidade me ajudou nisso também. Enfim, depois de um mês estava tudo em ordem, mas o primeiro mês foi um pouco atribulado pelo clima e por essa questão de moradia. A recepção aí da universidade, como é que eles recebem os estrangeiros aí na Universidade de Vigo? Olha, é sensacional, sensacional. Eles têm uma área de intercâmbio internacional, onde o pessoal dá todo apoio. Para o pessoal ter ideia, eles já tinham conseguido acertar para mim detalhes como o cartão do ônibus, né, para poder usar o transporte público aqui como estudante. Já tinham deixado toda a documentação em ordem para poder concretizar a matrícula. Eles fazem alguns eventos, foram 3 eventos, se eu não me engano, de integração dos intercambistas. E, assim, eles ficam muito à disposição. Me lembro até de uma coisa que aconteceu logo no segundo dia que eu estava lá, e eu me perdi um pouquinho lá dentro da universidade. Aí uma das pessoas dessa área de intercâmbio, ela foi com o carro dela até onde eu estava, que era um pouco longe do local que eu deveria estar, me ajudou lá a resolver tudo e depois me levou ainda com o carro dela até o local que eu podia pegar o ônibus mais adequado, né, para voltar no local que eu estava hospedado. Então, foi muito bacana o acolhimento e toda a orientação, toda a parte metodológica, técnica também, eles fizeram com primazia. Conta um pouquinho como é que é estudar na Universidade de Vigo, o que você encontrou lá, assim, como é que é a estrutura que tem a universidade, as aulas, os professores, dá uma ideia de como é estudar lá. Olha, é uma universidade que ela é relativamente nova. Esse campus onde eu estou fazendo cursos é do final da década de 80. Ela, na verdade, a Universidade de Vigo, ela era parte da Universidade de Santiago de Compostela. E daí ela foi criada e ela tem, desde o nascimento, uma proposta de ser uma universidade muito moderna. Então, é muito baseada em tecnologia. Eles tentam preparar os alunos para serem competidores em nível global. Então, eles falam muito dos nômades digitais, né? Pessoas que possam trabalhar, estudar em qualquer lugar do mundo. E os professores, eles são muito bem preparados, eles têm uma característica muito moderna nas aulas, e eles têm muito recurso também, tanto de bibliotecas como de laboratórios, a parte de eventos, né? Tem vários eventos aí, feiras, congressos, exposições. É algo assim que me surpreendeu positivamente, porque eu vi que o foco da Universidade de Vigo é preparar, de fato, o aluno para ser competitivo em qualquer lugar do mundo, e eles dão estrutura e passam isso de uma maneira assim constante. Primazia, a qualidade, a excelência estão presentes no dia a dia aqui na Universidade de Vigo. Você ficou satisfeito, então, com esse período aí de intercâmbio em termos de conhecimento, de disciplinas, para incorporar isso ao teu curso, então? Bastante. Inclusive, eu quis fazer disciplinas que fossem complementares, né, ao que eu estava fazendo, já pensando, eu estou indo para o final agora do curso, então pensando no que eu pretendo fazer posteriormente, que é, enfim, ter uma jornada aí que eu quero seguir aí de empreendedor e tudo mais. E essas matérias aqui me ajudaram demais, porque eu foquei muito nessa questão do empreendedorismo e da pessoa que consiga ter o seu próprio negócio de uma maneira sustentável. A Universidade de Vigo, então, pelo que você está dizendo, ela tem um foco nisso, tem uma preparação para essa questão de você ir para o mercado mesmo, empreender, ela te dá instrumentos para isso, então. Muito. Inclusive, é um diferencial que ela tem em relação a outras universidades aqui da Galícia, e a maioria dos alunos que se formam aqui, inclusive, vão trabalhar em outros países depois. Então, ela tenta preparar o aluno para ser competitivo, né, em qualquer local, e tenta preparar muito. Eles falam muito que eles não acreditam que o mercado de trabalho vai se manter como é hoje, né? Essa questão muito de chefe, empregado, eles trabalham muito para cada um ser sua própria empresa. Então, cada aluno tem que estar preparado para ele ser a sua empresa e vender os seus serviços em qualquer local, em qualquer situação que ele se coloque depois profissionalmente.
João, fala um pouquinho como é morar aí em Vigo, né? Dá uma ideia de como é a cidade, como é a tua vida aí nesses 6 meses que você já está por aí. Então, a Galícia me surpreendeu, eu não conhecia, né? Eu já tinha vindo para Espanha, mas só conhecia Madrid e Barcelona, e a Galícia para mim foi uma novidade também. A surpresa é positiva. Primeiro que tem muita história, né? Toda a parte medieval, ou a parte mais importante medieval da Espanha está aqui na Galícia. Então tem muitos castelos, cidades medievais, tem o Caminho de Santiago de Compostela, né? Que é bastante conhecido. A cidade de Compostela fica aqui do ladinho. Vigo tem uma característica muito interessante. Ela tem em torno de 700 mil habitantes, até muito parecida com a população de Florianópolis, né? Ela é banhada pelo Atlântico, tem uma ponte que lembra a ponte Hercílio Luz, então ela tem algumas características assim que me fizeram não me sentir tão longe de Florianópolis, que eu adoro. A cidade aí do meu coração é Florianópolis, embora eu seja nascido no interior de São Paulo. A única diferença é que o calor é só agora, né? Um colega aqui da faculdade, um grande amigo que eu fiz, ele diz que aqui o pessoal vive 3 meses, que é o verão, e sobrevive, trabalha, estuda os outros 9, né? Ele até diz assim, acho que nós somos mais competitivos porque no Brasil vocês têm muito, muito tempo bom. Então vocês ficam muito tempo só vivendo. E viver é passear, ir na praia, é ficar... Então aqui nós temos mais tempo para estudar e trabalhar do que vocês. Mas é bem isso mesmo, né? Então as praias e tal, elas acontecem agora no verão. Durante o restante do tempo tem essa característica toda que lembra um pouco Florianópolis, mas aí o pessoal é muito focado no trabalho, no estudo e essa característica aqui de Vigo. E em termos de custo de vida, você está conseguindo se manter aí com a bolsa do Prome? Dá uma ideia de como é. A bolsa é ótima, né? Sem a bolsa seria impossível fazer, mas ela de fato ela é uma ajuda, né? Ela não é suficiente para manter os custos. O custo aqui na Espanha de vida é muito alto, principalmente por causa da moradia. A moradia ela acaba consumindo aí perto de 60% do valor da bolsa, até mais, e é necessário fazer algo a mais, né? A gente, com o visto de estudante, nós não podemos trabalhar formalmente, mas permite que façamos trabalhos esporádicos. Isso, inclusive, está dentro da legislação, né, nada fora do regramento. Então, a gente pode trabalhar em horários esporádicos, né, que não comprometam os estudos, e eu acabei conseguindo aí alguns trabalhos de freelancer, inclusive dentro da própria universidade. O curso que eu estou fazendo, ele nos prepara muito para lidar com ensino à distância. O meu foco, né, do bacharelado é a preparação de material em ensino à distância, principalmente no Moodle. E o Moodle é a plataforma que é utilizada aqui na universidade. Então, eu acabei arrumando alguns para ajudar professores a montarem conteúdos no Moodle. E também a universidade, lá estava reorganizando um pouco a parte de gestão, parte administrativa, daí eu participei também de alguns projetinhos como freelancer lá. Então, somando a bolsa mais esses projetinhos, aí sim, está dando para ter uma qualidade de vida muito boa, inclusive fazendo passeios aí, um pouco de turismo de vez em quando. Tem mais alguma dica que você gostaria de deixar aqui para quem está ouvindo, para quem está pensando em fazer intercâmbio? Bom, a primeira coisa é que, embora eu já esperasse, né, que intercâmbio fosse algo que agrega muito, na prática eu estou vendo que agrega muito mais. Agrega não só no conhecimento das disciplinas e de ter contato com uma outra universidade, mas agrega também como cultura, como ter essa visão de mundo, né, como entender, inclusive, que o mundo está cada vez mais caminhando para ter essa questão de você ter que competir com qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta, né? A gente não vai, quem se forma aí na UDESC não vai estar competindo só com quem é de Santa Catarina ou do Brasil, vai competir com espanhol, com italiano, com alemão, com alguém que é da Índia, que é da China, né? Então, acho que ter essa visão é muito interessante. E a gente aprende também, eu acho, aqui no intercâmbio, a criar um pouco mais de iniciativa, de liberdade. Então, eu acho que principalmente para quem é mais jovem, né, que é a maior parte do público, e eu tenho minha filha também fazendo o DESC, e eu estou incentivando muito ela a tentar fazer o intercâmbio dentro do curso dela, ela faz biblioteconomia. Particularmente para os jovens, aqui abre um horizonte, assim, um universo que é sensacional, né? Para mim já está abrindo, eu imagino que ainda mais para os jovens. E tem que vir com a mente aberta, sem muito apego, eu diria, que a questões como tem que ter conforto, tem que ter alguém cuidando de mim. A pessoa tem que vir com a cabeça aberta para entender que aqui ela vai aprender a se cuidar mais sozinha, a buscar as oportunidades e sabendo que está num lugar, né, aqui na Espanha, eu acho que na Europa de forma geral, onde você vai ter mais segurança, onde você vai ter mais, eu acho até que condições de poder vivenciar isso tudo sem ter muito medo. Então acho que dá para vir sem medo. Essa é a última mensagem, talvez aí que eu colocaria para quem está pensando em vir. Muito bacana. A gente conversou então
com o João Rodrigues. O João é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, ele faz o bacharelado em Ciência e Tecnologia do Centro de Educação à Distância, curso semipresencial aqui da UDESC, e conversou agora com a gente sobre o intercâmbio que ele está fazendo ainda. Ele fez um semestre, pretende fazer mais um, na Universidade de Vigo, na região da Galícia, na Espanha. João, eu quero te agradecer demais aqui pela disposição em compartilhar aqui a tua história com a gente. A entrevista ficou muito bacana, eu acho que vai ajudar muita gente que está ouvindo. E a gente conversou um pouquinho antes de gravar, o pessoal pode te procurar aí se tiver alguma dúvida, né? Não, perfeito. Eu queria ficar, de fato, à disposição. Tem meu WhatsApp. Qualquer pessoa interessada em tirar alguma dúvida, seja para a Espanha, ou seja em relação ao intercâmbio de forma geral, se eu puder ajudar, vai ser um grande prazer. Então, quem quiser falar com o João, quem está acompanhando a gente por vídeo aqui no YouTube, está ali na tela o WhatsApp dele, DDD 12, o número 98275-2002. Vou repetir para quem está ouvindo no áudio, é DDD 12, o número dele é 98275-2002. Manda uma mensagem para ele aí no WhatsApp, que ele vai ficar feliz aí em compartilhar, em tirar dúvidas, em compartilhar mais alguma coisa da experiência dele. E além dessa experiência do João, a gente tem no podcast aqui várias outras entrevistas com outros destinos que podem inspirar você, pode trazer informação também. Tem outras da Espanha, tem de vários outros países também. Acessa lá o site do podcast, que lá tem todos os links para você ouvir em várias plataformas, Spotify, YouTube, onde você quiser. O site é o udesc.br/exag/intercâmbio podcast, tudo junto. udesc.br/exag/intercâmbio podcast. E a gente tem também o nosso Instagram, é o @intercâmbio podcast. Lá no link da bio também tem todas as entradas, lá todos os links para você ouvir na plataforma que você achar melhor. E a gente tem também um canal no YouTube, que é onde está sendo publicada também essa entrevista em vídeo, que é também @intercâmbio podcast. Então é isso, obrigado mais uma vez, João. E até o próximo episódio, pessoal. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.